Olá a todos e a todas, me chamo Camila Segovia Rodrigues e o título do meu trabalho é Os Silêncios que Gritam, os feminicídios nos estados do sul do Brasil em tempos de pandemia. Bom, o objetivo central do meu trabalho foi examinar os casos de feminicídio no sul do Brasil, especificamente nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entre o período de pandemia 2020 e um período anterior sem pandemia, 2019, 2018 e 2017. Neste ponto, buscou-se verificar principalmente se a medida de isolamento social, medida epidemiológica, teve algum impacto nos casos de feminicídio consumados em comparação com o período antes da pandemia. No campo metodológico, trata-se de uma pesquisa desenvolvida por meio de uma abordagem quantitativa, onde foram examinados os dados oriundos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública na delimitação territorial e temporal proposta do trabalho. A pesquisa ela foi dividida em 3 tópicos principais. O primeiro tópico é Feminicídios no Brasil, os silêncios que gritam. Aqui se buscou fazer breves considerações de caráter histórico e normativo sobre o feminicídio no país. Apesar da existência de várias vertentes sobre o tema, neste trabalho optou-se por tratar principalmente sobre o assassinato de mulheres cometido em razão de gênero, isto é, quando a mulher ela é morta simplesmente por ser mulher. Feitas essas breves considerações, mais de caráter introdutório mesmo sobre o termo e o seu caráter normativo, temos o segundo tópico do trabalho intitulado Os casos de feminicídio no Brasil. Os silêncios gritam cada vez mais alto em tempos de pandemia, Covid-19? Aqui buscou-se relacionar os casos de feminicídio em tempos de pandemia. Buscou-se compreender se a pandemia causada pela Covid-19, por meio da medida de segurança de isolamento social, teve algum impacto nos casos de feminicídio no Brasil, com especial atenção ao sul do Brasil, que é a demarcação territorial proposta do trabalho. Sobre os casos de feminicídio no Brasil, realmente, quando foram examinados os anuários brasileiros dos últimos 3 anos, foi possível verificar sim um aumento do número de casos no país em tempos de pandemia. No entanto, embora os dados sejam preocupantes e aumentem no decorrer dos anos, foi possível observar também uma diminuição na taxa de crescimento anual dos casos reportados no país. Assim, mesmo existindo um aumento do número de feminicídios registrados no Brasil, é importante evidenciar a diminuição da taxa de crescimento anual de casos, muito embora o caráter subjetivo de tais dados. Assim, respondendo ao título do tópico, é possível afirmar sim que o silêncio de vidas perdidas de inúmeras mulheres no Brasil continua a gritar, só que desta vez mais alto, intensificado pelos tempos de pandemia que ainda estamos vivendo. Ainda neste tópico, foram analisados os casos de feminicídio no sul do Brasil, que é o foco do trabalho. Neste tópico, procurou-se analisar os dados de feminicídio consumados no primeiro ano de pandemia, 2020, com os anos anteriores sem pandemia, 2019, 2018 e 2017, de igual forma como foi feito a nível nacional. Sobre os casos registrados no estado do Paraná. No que diz respeito aos casos reportados, com base nos dados coletados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, gerou-se o gráfico 1 da pesquisa, onde nota-se que, de fato, no primeiro ano de pandemia, o estado do Paraná teve uma pequena diminuição nos casos de feminicídio. Assim, apesar de haver um aumento no Brasil do número de casos, o estado ele teve uma redução em comparação com o ano anterior, 2019. No entanto, o número de vidas perdidas continua sendo superior em comparação com os anos anteriores, que era 2018 e 2017. Já sobre os casos registrados no estado de Santa Catarina, com base nos dados coletados também pelo Fórum, gerou-se o gráfico 2 do trabalho. Nele foi possível observar que Santa Catarina encontra-se com uma certa estabilidade nos casos reportados entre os anos de 2017, 2018, 2019 e 2020. Durante o primeiro período da pandemia, 2020, apesar da medida de segurança de isolamento social, o panorama do estado, com base nos dados, não apresentou profundas modificações. Por fim, sobre os casos registrados no estado do Rio Grande do Sul, com base nos dados coletados, temos o gráfico 3 do trabalho. A realidade observada demonstra que os casos de feminicídio reportados no estado do Rio Grande do Sul diminuíram no primeiro ano da pandemia. Contudo, é possível verificar também uma certa estabilidade nos dados coletados de 2019, 2018 e 2017. Muito embora no ano de 2018 tenha se apresentado com maior número de casos registrados em comparação com os demais. Após fazer todas essas análises dos dados coletados na demarcação territorial e temporal do trabalho, temos o terceiro e último tópico da pesquisa, onde buscou-se responder o seguinte questionamento e que deu vida ao trabalho, que é: a pandemia Covid-19, por meio da medida de segurança de isolamento social, ocasionou algum impacto nos casos de feminicídio nos estados do sul do Brasil? Bom, o que chamou a atenção nos dados coletados é que,
Apesar da medida de segurança de isolamento social ser um fator realmente determinante para aumentar a vulnerabilidade de mulheres no país e, consequentemente, aumentar o número de casos de feminicídio, foi verificada uma outra realidade apresentada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foi possível observar que, no primeiro ano de pandemia, houve uma diminuição de forma geral nos casos de feminicídio reportados nos estados do sul do Brasil. Isso pode ficar mais evidente no gráfico 4 da pesquisa, onde foram juntadas as informações geradas no gráfico 1, 2 e 3 do trabalho. No entanto, foi necessário fazer uma análise um pouco mais crítica sobre esses resultados, né? Primeiro ponto é quanto à subjetividade dos dados coletados como um fator limitador na análise dos casos de feminicídio. Como consequência disso, os dados coletados podem restar prejudicados, tendo em vista que pode ter ocorrido o registro deles em uma outra categoria de crime. Outro ponto é a insuficiência de dados oficiais ao tratar da realidade no contexto da pandemia. Bom, dito tudo isso, dentre as considerações finais do trabalho, observou-se uma diminuição dos casos registrados como feminicídio no primeiro ano de pandemia em comparação com os anos anteriores, nos estados do sul do Brasil. Isso demonstraria, à primeira vista e observando somente os números, os dados, que a pandemia, por meio da sua medida de segurança de isolamento social, não ocasionou aumento de casos de feminicídio no sul do país. No entanto, foi necessário fazer uma análise crítica dos dados, como eu disse, observando além dos números reportados. Isso porque, independente do cenário apresentado, as situações constantes nas tabelas e nos gráficos disponibilizados no trabalho podem não estar condizentes com a realidade diante do próprio caráter subjetivo dos dados. Isso por si só poderia colocar em xeque a noção de uma possível diminuição nos casos reportados, como o feminicídio em tempos de pandemia. Assim, o silêncio de vidas perdidas de inúmeras mulheres continua a gritar, não só por meio dos casos registrados, mas também pela própria subjetividade que os rodeia. Nesta pesquisa, os números são vidas que foram silenciadas e os dados, eles pedem socorro. Muito obrigada.